Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de janeiro de 2018, nós estamos retornando depois de umas férias, retornando ao nosso estudo da obra Boa Nova. Hoje é o nosso estudo de número 37. Nós estamos no capítulo 14, a lição a Nicodemos. O estudo da semana passada, nós pegamos a passagem que está em João, capítulo 3, versículo de 1 a 18. João anotou esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então agora nós lemos o estudo passado, está lá no nosso site, a leitura do Evangelho, fizemos o comentário. Hoje, em particular, nós vamos pegar a abordagem de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos vem trazendo detalhes desse encontro entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. O que é um fariseu? Era um doutor da lei. Então era aquele homem que estudava a lei e que ensinava. Ele era um pregador, não é verdade? Ele estava ali dentro da sinagoga ensinando as leis. E foi esse homem que procurou Jesus para indagá-lo sobre o que o homem deve fazer para adquirir o reino de Deus. Jesus falou que o homem deveria renascer de novo. Nascer de novo. Como eu, um homem velho, posso de novo entrar no ventre, na barriga da minha mãe? E Jesus diz a eles: tu que és doutor, não consegue entender quando eu falo as coisas da terra, como tu queres entender as coisas que eu te falo do céu? Então hoje nós vamos entender esses detalhes desse encontro de Jesus com Nicodemos. Na verdade, Nicodemos foi até Jesus. Então rogamos que o nosso Senhor Jesus nos inspire, e nos inspire ao ponto de nós realmente enxergarmos, acompanhar psiquicamente esse encontro através do livro. Bora lá? Que os Espíritos nos conduzam. Vou voltar então aqui um pouquinho. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemo dirigiu-se-lhe a Jesus respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Olha, antes de raciocinar sobre as suas disposições, porque o que ele fazia? Ele estudava a lei. E se nós estudarmos o Antigo Testamento, tem lições grandiosas de amor, de perdão, de tolerância, de resignação, de submissão a Deus, de renúncia. Tudo está no Antigo Testamento. E Jesus vem para isso bem assim: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Então não basta você estar aqui estudando, não. Estudando o quê? Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. O que é sentir? Vamos retratar a reencarnação. Então vamos estudar. Se eu estudar a reencarnação só a nível intelectual, raciocinando, discutindo, ela é uma coisa. Mas se eu estudar a reencarnação sentindo, isso me faz um movimento de renovação.
O que é sentindo? Eu não vou só entender a reencarnação, mas eu vou passar a senti-la em mim. Maria da Conceição, traz isso para a tua conduta, para o teu mundo interior. O que tu estás fazendo hoje, tu vais ter que responder. Essa pessoa a quem tu maltrata, tu vai ter como filha, como filho, como mãe, como pai, ou seja lá como for. É trazer para a nossa realidade. É pensar aqui dentro. Então, isso difere. Nós podemos nos reunir só para fazer uma discussão intelectual dos textos. Entender perispírito, mundo espiritual, colônias espirituais. Sim, eu não tenho só que entender, eu tenho que sentir isso. Eu tenho que começar a parar para pensar sobre a minha realidade em relação ao que eu estou aprendendo. E não virar um papagaio apenas repetindo. Então, ele conhecia muito bem a lei, conhecia, ensinava, sentia, não. Então, estava só a nível que? Intelectual. Por isso é que Jesus adverte a ele. Antes de raciocinar sobre as suas disposições da lei, deverias ter-lhe sentido os textos. Seria rezar o Pai Nosso todo dia e não sentir. Mecanicamente, não sentir e nem se esforçar para praticar cada frase daquela, né? É uma coisa mecânica. Os fariseus, os judeus, na época, nós vamos ver isso na obra Paulo Estevão, eles tiveram uma reunião em Roma, você lembra? O Paulo solicitou a presença, ele foi até os irmãos para apresentar o cristianismo aos irmãos judeus que estavam em Roma. Eles passaram o dia inteiro discutindo. Mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? Então, olha só, vamos parar para pensar aqui. Você vê aqui que ele não entende nada quando fala em renascer de novo. Jesus disse para ele que o homem, ele não vai conseguir ver o reino dos céus sem nascer de novo. E aí o fariseu pergunta, altamente surpreendido, poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe, entrar de novo na barriga da mãe? E aí nós vamos encontrar lá atrás, eles perguntando para Jesus, Senhor, e Elias? Já veio? E o que Jesus respondeu? Elias já veio. E vocês não tiveram olhos para vê-lo. Que ele estava falando de quem? João Batista. Então aqui isso fica bem claro que o fariseu pergunta, como é que é esse negócio de voltar de novo? O homem pode de novo entrar no ventre da mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto, em foco, e acrescentou, como Jesus vai explicar a reencarnação há 2000 anos atrás, se tem hoje, no ano de 2017, pessoas que não conseguem entender isso. Não consegue. Como é que ele ia explicar isso? Pluralidade dos mundos habitados, reencarnação, perispírito, lei de ação e reação. Em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Nasça e renasça. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado. És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas
quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. O fariseu era quem ensinava. Jesus disse, olha, é natural que cada um somente testifique, né, só dê o testemunho daquilo que saiba. Aí ele vem, porém, precisamos considerar que tu ensinas. Era para te saber disso. Tu ensina a lei. Se tu tivesse estudado a lei e sentido a lei, tu ia entender do que eu estou falando. Mas como tu só estudou pela razão e não com a emoção, tu não sentiu. Ele diz, e tu ensina, né? Apesar disso, apesar de tu ensinar, não aceitas os nossos testemunhos. Então, olha que interessante. O cidadão estava perguntando, mas Jesus sabia que ia jogar pérolas a porcos, porque ele não ia aceitar. É aquela coisa, às vezes a pessoa pergunta só para contrapor, não para aprender. Às vezes a pessoa pergunta para colocar o outro a ficar de saias justas, e não verdadeiramente com vontade de aprender. E essa era uma das características do fariseu. Ele era um fariseu, era um doutor da lei. Via o Cristo andar descalço, cabelo comprido, sentava ali na beira da pedra, ficava ensinando. Vinha do barco, sentava ali, conversava com todo mundo. E de repente, o que eles queriam era sempre colocar Jesus nesse momento, nessa saia justa, né? Para tentar se contradizer ou não saber dar a resposta. Todos os fariseus se aproximavam dele com esse intuito. E ele sabia. Por isso é que ele diz aqui, olha, apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Porque se o cidadão, que é um fariseu, conhece todo o Antigo Testamento, está vendo tudo que Jesus está realizando, era para ele ter identificado que ele era o Messias. Quem é que dá visão a cego de nascença? Quem é que consegue levantar um paralítico? Quem é que consegue tirar alguém que está com catalepsia 3 dias dentro de um túmulo? Aparece gente assim todos os dias? Nunca apareceu. Só ele. Se falando eu de coisas terrenas, sente dificuldades em compreendê-las? Com os teus raciocínios sobre a lei? Raciocínios. Como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Aqui vem. Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Como eu disse, as lições que eu tenho para te dar, tu não tem maturidade espiritual para entender. Tu vai te entalar todo. Por isso que eu não vou te explicar. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando com Jesus André e Tiago, empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Então estava ali acompanhando Jesus, André e também Tiago, acompanhando esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Vamos ver agora aqui, depois dessa conversa entre Jesus e Nicodemos. Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado e iniciado. Então, quem eram os 2? André e Tiago. André e Tiago. Aí vamos já descobrir se era o maior ou se era o menor. Esse André é o irmão de Pedro, né? Esse Tiago, vamos descobrir se é o maior ou o menor. Até agora não falou, só disse Tiago.
subentende normalmente quando ele fala de João e Tiago, são os irmãos que estavam sempre juntos, né? Mas vamos ver aqui. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. E você vê que ele, como um grande pedagogo, não tem pressa, não. Eu não vou ensinar algo, mostrar algo que essa criatura não tem capacidade. É igual você pegar um menino que está fazendo a alfabetização e querer dar coisa do ensino médio para ele. Não tem condições, você vai perder tempo. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face destas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém um homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então vamos lá. Ele primeiro faz a comparação com a árvore e ele diz, mas com o homem é diferente. O processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo, que é o recomeçar. O corpo é uma veste. O homem, o dono da veste. Toda roupagem material acaba rompida. Tudo que é matéria tem início, meio e fim. Porém, um homem que é filho de Deus, ele está falando do Espírito, encontra sempre em seu amor, no amor de Deus, os elementos necessários à mudança do vestuário, que é da matéria. Porque é uma permissão de Deus, está dentro das leis divinas. A reencarnação, gente, não é uma crença. Reencarnação é uma lei. Ah, eu não acredito, o problema é teu, tu está reencarnando há séculos. O fato de você não acreditar não quer dizer que você não esteja reencarnando. Você vai reencarnar quantas vezes for necessário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz. Fazei brilhar a vossa luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e André perguntou: Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Olha só que interessante, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se
uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos servos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Tem uma citação no diálogo com Jesus, eu não me recordo muito bem, mas a resposta dele diz assim, é quando ele está falando da separação do casal. Aí ele diz bem assim: no princípio não era necessário, não era assim. Foi por causa da dureza dos vossos corações. Quando a gente pega essa passagem, eu já estava meditando em torno dela. Quando o papai constrói o corpo físico, as primeiras encarnações, esse processo da evolução, o corpo era perfeito. Quem destruiu o corpo fomos nós. Com as nossas escolhas. É isso que Jesus está retratando aqui. Então, nós nascemos para passar por provações. Expiações é o uso indevido do livre-arbítrio. Então, o papai não construiu um filho para nascer todo torto e passar 40 anos em cima de uma cama. O papai não construiu um filho para ficar com uma máquina cerebral que não funcione com uma criança 40, 50 anos. Isso são expiações. No princípio, não foi assim. Se tornou pela dureza dos vossos corações. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transformou em instrumento de escândalo? Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Vamos lá para o Evangelho? Eu vou pegar desde o 27, tá? Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na guiena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a guiena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada venha também a cometer adultério. Nesse passagem aqui, arranca teu olho. Isso ele está falando do quê? Da reencarnação. Se nessa encarnação eu usei a língua para denegrir, que eu venha muda. Ou então que nessa encarnação, às vezes o papai nos tira nessa encarnação para a gente não se comprometer mais com a lei. É preferível que eu perca um dos membros a ter que perder tudo. O escândalo, que é essa citação dele aqui. E aquele que recebeu uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Caso alguém escandalize um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada mó e fosse precipitado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos!
é necessário que haja escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Cada alma ele diz, todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo. Ai daquele. Voltei para o Boa Nova. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da própria consciência. É aquela história. Todos nós temos um lobo mau e um lobo bom. Qual é o que vai sobreviver? Aquele ao qual eu alimentar. O movimento de Paulo foi abrir mão do ego, do eu, da personalidade, para deixar Jesus viver nele. A nossa luta é porque a gente não quer abrir mão da personalidade mesquinha que temos. Nós não queremos que Jesus, refletir Jesus. Eu quero me refletir. Então, quando eu estou numa situação, eu não quero naquela situação perguntar o que Jesus faria no meu lugar e fazer. Eu quero fazer o que eu quero. E jamais admitir ser maltratado. Porque eu sou eu. Grandes coisas. Somos nós. A nossa luta é com essa personalidadezinha que a gente não quer fazer com que Jesus brilhe em nós, refletir Jesus. A falta da humildade. Que a humildade é realizar a vontade de Deus. Recomeçar. É isso. E a gente está se enrolando todo esse tempo. Vamos aqui no texto. Que diríamos da sabedoria? Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Continua Jesus. Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo? O assassínio? A destruição? Por isso que eu não sou dono do meu corpo, porque não fui eu que fiz. Então, só dizer meu corpo, não é não. Tanto não é que nós vamos ter que prestar conta do que fazemos dele. E se eu tenho que prestar conta, porque não é meu. Os bens que eu administro, sinto muito, mas também não é teu. Você está administrando, o papai te colocou nessa condição. E vamos ter que prestar conta. A família também é um empréstimo divino, vamos ter que prestar conta. Vamos ter que prestar conta. Então é isso que nós temos que parar para entender. Essa história de dizer meu corpo não é. E Deus não erra. Eu estou no corpo certo e no lugar certo. E tenho a nossa condição ainda, meus irmãos, é de nadar contra a correnteza. Porque a correnteza é das paixões, dos prazeres e dos excessos que a gente está há milênios. Orgulho, vaidade e presunção. É difícil? Mas no princípio não foi assim. Então eu vou ter que nadar contra a correnteza. Detalhe, quanto mais tranqueira, mais difícil, mais esforço eu tenho que fazer. Para nadar contra a correnteza mesmo. E quem construiu essa correnteza toda fomos nós. Fomos nós. Então vai piorar. Se eu usar a língua para denegrir, você tem a certeza que eu vou nascer mudo. Se os meus olhos são motivo de escândalo, eu vou perder. Se eu não soube valorizar a família,
eu vou nascer órfã. Se eu não soube valorizar a mãe, vou ficar uma encarnação inteira sem mãe. Se eu não soube valorizar filhos, cumprindo o dever, vou passar uma encarnação ou várias sem ser mãe. E por aí se vai. Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos servos escravos mais humildes. Nós vamos ver isso na obra 50 anos depois. Adriano, o César, reencarnou como escravo, filho e negro. Escravo já era uma situação, imagina negro, na época. É papai punindo? É papai o quê? Educando. Por isso, quando a gente fala, às vezes, dá a impressão de que é vingança, né? Na realidade é ensino, né? Quando o pai te ama, corrige o seu filho. E é isso que nós sempre temos que entender. Um amigo meu me ligou e disse: Conceição, eu perdi a carteira de motorista por uma multa gravíssima, mas a placa era clonada, porque eu não estava lá, estava dormindo. E tentou, recorreu, fez tudo, perdeu. E ele me ligou hoje assim. Eu disse: amigo, parece que você está sendo injustiçado, mas não está. Existe algo que a gente não lembra, mas a gente tem que lembrar que a dor que eu sinto hoje, quase sempre, eu fiz alguém passar na mesma intensidade. Então não existe vítimas na lei. Fica a lição para a gente sentir. Sentir a lei. Sentir. E sentir quando lá fora nós estivermos numa situação dessa e dizer: aparentemente eu sou vítima, mas para a lei não tem vítima. E eu vou passar por essa. Com as mãos que feriram, pode vir a ser cortadas. É exatamente o que nós lemos em Mateus 18, versículos 6 e 11. E agora, no mundo maior que a gente está estudando, né? Onde a Cipriana fala, né, para Camilo, né? A situação de vítima não te dá o direito de santidade. Né? Exatamente. Vamos ver Tiago. É Tiago, né? Senhor, compreenda agora o mecanismo do resgate. Murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Olha que coisa interessante aqui. Ele disse assim: bem, nessa confusão vai ter sempre alguém que fere, sempre alguém ferido, e sempre alguém devendo, sempre alguém, né? Que é o que ele diz aqui, era. Compreenda agora o mecanismo do resgate, beleza? Murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Ficou feliz de ter entendido. Mas observo que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento. Desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. No livro Ação e Reação, tem um caso que me chamou muita atenção. Pai, mãe, 2 irmãos, um doente mental. A mãe desencarnou. O pai, conhecendo a ganância do filho aparentemente saudável, deixou os bens bem divididos entre o filho doente e o filho saudável. O pai veio a desencarnar. O filho saudável, muito gastador, tudo que sai muito e não entra, acaba. E a fortuna foi diminuindo. Então ele já ficou de olho na fortuna de quem? Do irmão.
Então o que ele fez? O irmão tem que morrer para eu poder assumir, porque o irmão não tem ninguém, não tem esposa, não tem filhos. Então vamos fazer com que esse menino adoeça. Então o que ele fez? Ele, à noite, abria o quarto do irmão para deixar a porta aberta. Deixava a porta aberta. Por quê? Porque ele sabia que o irmão, como era doente mental, ia sair. Então ele abria, o irmão saía e passava a noite todinha rodando na casa à noite. E era frio. O que ele queria? Que o irmão pegasse o quê? E virasse uma tuberculose e viesse a perecer de forma natural. Só que o irmão comia bem. Era forte e saudável. A cabeça não era muito boa, mas o corpo era saudável. E a imunidade estava ótima, né, nutricionista? E aí o que ele fez? Ele disse, agora eu vou ter que acelerar. Então um belo dia ele foi até a prisão de 2 escravos que estavam presos, abriu a porta e soltou os escravos, pediu que fugisse. Foi no quarto do irmão, pegou uma estaca de madeira e enfiou nos pulmões do irmão, no coração, várias vezes. O irmão foi a óbito. Ele voltou para o quarto dele para dormir. De manhã foi aquele escândalo dos servos da casa. E ele foi lá, mas o que aconteceu? Não sei, 2 escravos fugiram, eu acho que eles vieram aqui atingir o senhorzinho. Então, ou seja, quem ficou culpado foi quem? Os escravos. A sociedade terrena nunca descobriu esse assassinato cruel. Mas a lei tudo sabe. Esse irmão um dia desencarnou. Sofreu muito no mundo espiritual. O irmão assassinado não guardou mágoa, não guardou rancor, continuou a sua evolução, não veio tomar satisfação, não virou obsessor. Mas a criatura tinha um débito com a lei. Ele tanto se arrependeu no mundo espiritual que pediu para renascer e pediu para passar por tudo que o irmão tinha passado. Renasceu, já foi abandonado. Ele não tinha família, valorizou a família? Não. Orfanato, que fica até uma certa idade. Fase maior, te vira, você não pode mais ficar aqui. Foi trabalhar num canto, trabalhar no outro, conseguiu um trabalho de vigia noturno. E ele passava a noite inteira rodando no prédio, tomando conta. Mal alimentado, não era forte, adquiriu uma que virou uma tuberculose. Um belo dia trabalhando, vomitou muito, desmaiou. Corações pegaram e levaram para o hospital como indigente. E lá ele estava perecendo. Foi André Luiz visitá-lo e André falou: antes era a estaca perfurando os pulmões do seu irmão. Hoje são os bacilos realizando a expiação. Então não foi necessário que outro viesse com uma estaca para matá-lo. A enfermidade era uma forma dele expurgar o mal realizado. Acabou. Vamos agradecer a Jesus esse momento de oração, de reflexão, não é verdade? Então vamos orar. Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, as lições, como sempre, são grandiosas. A lei de ação e reação, olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tudo isso nos mostrando a lei da reencarnação, a lei do retorno.
Que todas essas lições, Senhor, dessa noite, possam não só ter sido entendidas, mas na Tua fala, que nós possamos senti-las no nosso íntimo, refletir e perceber que o presente de hoje é a construção do futuro, do amanhã. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos a lutar contra o homem velho que reluta em nós. Ajuda-nos a lutar contra as paixões que construímos aos longos desse milênio. Ajuda-nos, Senhor da vida, a lutar contra esses dois sentimentos destruidores, que é o orgulho e a vaidade. Ajuda-nos, Senhor da vida, a perceber que Te seguir é a única forma de nos libertarmos e verdadeiramente sermos felizes. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudo e reflexão. Muito obrigada, amigos espirituais, pela presença de vocês, pelo trabalho que realizaram, em nome do nosso Senhor Jesus. E que nós possamos retornar aos nossos lares, levando daqui todo esse alimento que recebemos nessa noite. Muito obrigada, amor de nossa vida.